Senhoras e senhores deputados, muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Quero, em nome da boa praxe parlamentar e sendo do grupo parlamentar maioritário nesta Assembleia da República, cabe-me a mim iniciar os trabalhos desta nova legislatura e, por isso mesmo, quero, em primeiro lugar, saudar todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados, todos os eleitos, para que cumpramos aquilo que é o respeito pela instituição democrática Assembleia da República e para que cada um de nós exerça o seu mandato em representação daqueles que nos elegeram para aqui estar. E cumprindo também a praxe parlamentar, cabe-me, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com muita honra também, designar para presidir aos nossos trabalhos nesta primeira sessão o Sr. Deputado Eduardo Ferro Rodrigues, que é de resto o Presidente da Assembleia da República cessante, a quem peço que suba ao seu lugar. Muito obrigada a todos. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Agradeço as palavras e o acolhimento da generalidade dos senhores deputados. Peço à senhora deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do PS, e ao senhor deputado Eduardo Pacheco, com quem já tinha feito esta negociação, para me acompanharem nesta primeira fase dos trabalhos aqui na mesa. E senhores deputados, vamos evidentemente dispensar a leitura dos nomes dos deputados que constam da lista que foi selecionada e enviada pela Comissão Nacional de Eleições. Esta está publicada, é do conhecimento geral, e assim passamos de imediato à leitura e depois à votação de um projeto de resolução. Eu peço ao Sr. Secretário Eduardo Pacheco para ler esse projeto de resolução sobre a constituição de uma comissão eventual de verificação de poderes dos deputados eleitos, subscrito por todas as bancadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o projeto de resolução número 1 da 14ª legislatura diz o seguinte: aos 25 dias do mês de outubro de 2019, os deputados eleitos na 14ª legislatura da Assembleia da República deliberam constituir uma comissão eventual de verificação de poderes dos deputados eleitos, conforme a relação constante da ata de apuramento geral da Comissão Nacional de Eleições, a qual se manterá em funcionamento até que se constitua a comissão competente em razão desta matéria. A comissão eventual será constituída pelos seguintes senhores deputados: 6 membros designados pelo Partido Socialista: Eurídice Pereira, Filipe Neto Brandão, João Paulo Correia, Lara Martim, Maria Luz Rosinha, Pedro Delgado Alves; 5 membros designados pelo Partido Social Democrata: Carlos Peixoto, Sandra Pereira, Duarte Pacheco, Duarte Marques e Emília Cerqueira; 1 membro designado pelo Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza; 1 membro designado pelo Partido Comunista Português, António Filipe; 1 membro designado pelo Centro Democrático Social Partido Popular, Cecília Meireles; 1 membro designado pelo Partido Pessoas, Animais e Natureza, Cristina Rodrigues; 1 membro designado pelo Partido Ecologista Os Verdes, José Luís Ferreira. Cabe a esta Comissão eleger a respectiva mesa e, em concomitância, designar um relator. É seu objeto a elaboração de um relatório a submeter à votação e aprovação do plenário, contendo a declaração de verificação dos poderes dos deputados eleitos e, bem assim, as pertinentes substituições dos deputados eleitos, derivadas ou do exercício de cargos que determinem a suspensão do respectivo mandato ou a requerimento dos próprios, pelos candidatos não eleitos dos respectivos partidos que se sigam na ordem de precedência
nos respectivos círculos e listas. Do relatório devem constar ainda os demais factos de coincidência na respectiva verificação de poderes. O relatório conclui por um parecer formal a submeter à votação e à aprovação do plenário. Deve ser votado este projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Secretário Eduardo Pacheco. Vamos, pois, passar à votação deste projeto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E, portanto, sendo assim, esta Comissão vai proceder à verificação de poderes durante a manhã, após o que voltaremos a reunir-nos às 15 horas e, nessa altura, a quando da votação para a eleição do novo Presidente da Assembleia da República, haverá uma chamada individual, já com as substituições de mandato realizadas, que corresponderá, no fundo, a um registro mais apurado dos deputados que iniciam a sessão legislativa. E, portanto, neste momento, suspendemos os nossos trabalhos até às 15 horas. E bom trabalho para a Comissão. A Comissão Eventual reunirá na Sala 7, Sala dos Negócios Estrangeiros. Comissão Eventual, Sala 7. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Não sei se há algum expediente, penso que não. E portanto, vou pedir... vamos proceder à leitura do relatório da Comissão Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados eleitos, para o que convido o senhor deputado relator Pedro Delgado Alves para fazer o favor de se dirigir à tribuna. Eu não trago nenhum papel. Não trago, mas eu tenho aqui. Consegue já por aí? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, passo então à leitura do relatório e parecer da Comissão Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados eleitos. Aos 25 dias do mês de outubro de 2019, pelas 10 horas e 30 minutos, reuniu na Sala 7 do Palácio de São Bento a Comissão Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados eleitos, para proceder à verificação dos poderes dos deputados eleitos no dia 6 de outubro de 2019, para a 14ª Legislatura da Assembleia da República. Iniciada a reunião, a Comissão deliberou eleger a mesa da Comissão, constituída pelo deputado Filipe Neto Brandão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Presidente, e pelos deputados Carlos Peixoto, do Grupo Parlamentar do PSD, e José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Vice-Presidentes. Foi seguidamente deliberado nomear relator o Sr. deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Compulsados o processo e os demais elementos enviados pela Comissão Nacional de Eleições, designadamente as atas de apuramento geral das eleições para a Assembleia da República, ali inclusas, constatou-se a regularidade formal da atribuição dos mandatos, conforme o mapa oficial número 9A/2019 da Comissão Nacional de Eleições, publicado em Diário da República, primeira série, número 203, primeiro suplemento de 22 de outubro de 2019. A Comissão foi de parecer, por unanimidade, que devem ser julgados como verificados os poderes de todos os deputados constantes da referida lista. Tendo em conta as disposições legais aplicáveis e os pedidos de substituição apresentados, a Comissão Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados eleitos procedeu às substituições pertinentes dos deputados que exercem cargos que determinam a suspensão do mandato, artigos 4º e 20 do Estatuto dos Deputados, pelos candidatos não eleitos dos concernentes partidos que se seguem na ordem de precedência nas listas dos respectivos círculos eleitorais, salvos que na presente data estejam abrangidos por impedimento temporário ou tenham apresentado pedido de suspensão. Assim sendo,
para efeitos do artigo 20, número 1, alineado do Estatuto dos Deputados e com início a 25 de outubro corrente, os seguintes senhores deputados e os que os substituem. Do Partido Socialista, Pedro Nuno de Oliveira Santos, do Círculo Eleitoral de Aveiro, substituído por Bruno Armando Aragão Henriques. José Fernando Gomes Mendes, do Círculo Eleitoral de Braga, substituído por Ana Maria Ribeiro da Silva. Eurico Jorge Nogueira Leite Brilhante Dias, Círculo Eleitoral de Castelo Branco, substituído por Joana Morgadinho Bento. Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões, Círculo Eleitoral de Coimbra, substituída por João Eduardo Dias Madeira Gouveia. João Albino Rainho Ataíde das Neves, Círculo Eleitoral de Coimbra, substituído por Raquel de Fátima Cardoso Ferreira. Luís Manuel Capolas dos Santos, Círculo Eleitoral de Évora, substituído por Cátia Alexandra Sousa Silva, em virtude de impedimento temporário de Carmen Jesus Geraldo Carvalheira. José Apolinário Nunes Portada, do Círculo Eleitoral de Faro, substituído por Ana Lúcia Silva de Passos. Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho, Círculo Eleitoral da Guarda, substituída por Cristina Maria Figueiredo Almeida de Sousa. António Luís Santos da Costa, Círculo Eleitoral de Lisboa, substituído por Rita Mafalda Nobre Borges Madeira, em virtude do impedimento temporário de Miguel Felipe Pardal Cabrita. Mariana Guimarães Vieira da Silva, Círculo Eleitoral de Lisboa, substituída por Diogo Feijó Leão Campos Rodrigues. Mário José Gomes de Freitas Centeno, Círculo Eleitoral de Lisboa, substituído por João Miguel Massarico Nicolau. Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves, Círculo Eleitoral de Lisboa, substituída por Alexandra Nunes Esteves Tavares de Moura. João Titterington Gomes Cravinho, Círculo Eleitoral de Lisboa, substituído por Fernando José dos Santos Anastácio. Maria de Fátima de Jesus Fonseca, Círculo Eleitoral de Lisboa, substituída por Fernando Paulo Ferreira. Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes, Círculo Eleitoral de Lisboa, substituída por Vera Lúcia Raimundo Brás dos Santos. João Pedro Soeiro Matos Fernandes, Círculo Eleitoral do Porto, substituído por Carlos Alberto Silva Brás. Ana Paula Mendes Vitorino, Círculo Eleitoral do Porto, substituída por Eduardo Miguel Sabino Guedes Barroco de Melo. José Luís Pereira Carneiro, Círculo Eleitoral do Porto, substituído por Isabel Sofia Alves Andrade. Maria Isabel Solnado Porto Oneto, Círculo Eleitoral do Porto, substituída por José Carlos Ribeiro Barbosa. João Veloso da Silva Torres, Círculo Eleitoral do Porto, substituído por Nuno Miguel Ribeiro Coelho. Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão, Círculo Eleitoral de Santarém, substituída por Manuel António dos Santos Afonso. Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque, Círculo Eleitoral de Santarém, substituída por Mara Lúcia Lagriminha Coelho. Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita, Círculo Eleitoral de Setúbal, substituído por Ana Sofia Ferreira Araújo. João Saldanha de Azevedo Galamba, Círculo Eleitoral de Setúbal, substituído por Fernando Miguel Catarino José. Ricardo Emanuel Martins Mourinho Félix, Círculo Eleitoral de Setúbal, substituído por Clarice Maria Guadino Varedas Campos. Tiago Brandão Rodrigues, Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, substituído por José Manuel Vaz Carpinteira. João Paulo de Loureiro Rebelo, Círculo Eleitoral de Viseu, substituído por Maria da Graça Mota Silva Reis. Augusto Ernesto Santos Silva, Círculo Eleitoral de Fora da Europa, substituído por Paulo Porto Fernandes. Ainda, do Partido Social Democrata e relativo ao artigo 20, número 1 da linha D do Estatuto dos Deputados, também com início a 25 de outubro corrente, Miguel Felipe Machado de Albuquerque, Círculo Eleitoral da Madeira, substituído por Paulo Alexandre de Sousa Neves. A Comissão deliberou por unanimidade admitir todas as substituições de acordo com os documentos apresentados e, examinados os elementos de que dispõe, a Comissão foi de parecer que devem igualmente ser julgados como verificados os poderes dos mencionados deputados substitutos e, assim, legitimadas as substituições em apreço. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Terminou? Muito obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores deputados, está em discussão este parecer da Comissão Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos. Não havendo inscrições, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade este parecer. Passamos ao ponto seguinte da ordem do dia, que é... o parecer foi subscrito pelo Presidente Filipe Neto Brandão, os Vice-Presidentes Carlos Peixoto e José Manuel Pureza. E, portanto, fica em ata
quem subscreveu este parecer, que foi aqui lido pelo relator, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem volto a agradecer. Vamos, pois, passar ao ponto seguinte da ordem do dia, a eleição do Presidente da Assembleia da República. A urna encontra-se, espero que se encontre, no centro da sala. Muito obrigado. As senhoras e senhores deputados serão chamados nominalmente pela senhora deputada secretária da Mesa, na primeira fase, e depois pelo senhor deputado secretário da Mesa, numa segunda fase. Essa chamada, aliás, é muito importante porque constitui, para efeitos da reunião de hoje, o registro de presenças e ausências. E no fim da votação, suspendemos a sessão por 15 minutos para se proceder à contagem de votos. Serão os escrutinadores os dois deputados secretários da Mesa e, em seguida, temos por cumprir os restantes pontos da ordem de trabalhos. Uma vez que os boletins de voto já foram distribuídos às senhoras e senhores deputados, vamos proceder à eleição do Presidente da Assembleia da República, pelo que a senhora secretária fará o favor de chamar os senhores deputados por ordem alfabética e não por grupo parlamentar. Será por ordem alfabética. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Adão José Fonseca Silva. Afonso Gonçalves da Silva Oliveira. Alberto Amaro Guedes Machado. Alberto Jorge Torres da Silva Fonseca. Sim, isto é Machado. Alexandra Nunes Esteves Tavares de Moura. Onde é que está? Está ali. Vem ali. Aqui. Alexandre Damasceno da Silva Poço. Eu vou dizer só Alexandre Quintanilha, senão não sei dizer o nome. Alexandre Quintanilha. Alma Benedetti Cross Rivera. Álvaro Fernando Santos Almeida. O Álvaro ainda não está. Ok. Ana Catarina Veiga Santos Mendonça Mendes. Ana Cristina Cardoso Dias Mesquita. Ana Lúcia Silva de Passos. Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes. Ana Maria Ribeiro da Silva. Ana Miguel Marques Neves dos Santos. Depois sou eu. Que chatice. Ana Rita Barreira Duarte Bessa. Não sou eu.
Vou ter que lá ir, Presidente. Queres dizer, Duarte, Anabela, a seguir a mim? Diz Ana Sofia Ferreira Araújo. Ana Sofia Ferreira Araújo. Anabela Jesus Sousa Rodrigues. André Alexandre Pinotes Batista. André Cláudio Amaral Ventura. André Guimarães Coelho Lima. André Lourenço e Silva. António Alberto Maló de Abreu. Sim. António André da Silva Topa. António Carlos Sousa Gomes da Silva Peixoto. António Duarte Conde Almeida da Cunha. António Filipe Gaião Rodrigues. António José Lima Costa. António José Santinho Pacheco. António Lacerda Salles. António Lima Cardoso Ventura. António Pedro Roque da Visitação Oliveira. António Ribeiro Gameiro. Artur José Montenegro Sobral Freire de Andrade. Onde é que está? O Artur... este senhor. Então... Temos que esperar. Então o boletim de voto. Ascenso Luís Seixas Simões. Isto é... Chubalinha.
Beatriz Balina Pereira Gomes Dias. Bebiana Maria Ribeiro da Cunha. Bruno Armando Aragão Henriques. Bruno Manuel Pereira Coimbra. Carla Alexandra Magalhães de Souza. Carla Manuela de Souza Madureira. Carla Maria Gomes Barros. Carlos Alberto Silva Brás. Carlos Alberto Silva Gonçalves. Carlos Eduardo Vasconcelos Fernandes Ribeiro dos Reis. Carlos Filipe de Andrade Neto Brandão. Carlos João Pereira. Carlos Manuel dos Santos Batista da Silva. Catarina Leite de Faria da Rocha Ferreira. Catarina Marcelino Rosa da Silva. Catarina Soares Martins. Cátia Alexandra de Souza Silva. Cecília Felgueiras de Meireles Graça. Clarice Maria Guadino Veredas Campos. Gaudino. Cláudia Maria Cruz Santos. Cláudia Patrícia Quitério Bento. Cláudia Sofia Farinha André. Cristina Maria da Fonseca Santos Bacelar Begonha. Cristina Maria Domingos de Jesus. Cristina Maria Figueiredo Almeida de Souza. Cristina Maria Mendes Silva Moreira. Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte.
Diana Jorge Martins Ferreira. Diogo Feijó Leão Campos Rodrigues. Duarte Filipe Batista de Matos Marques. Duarte Lefalé de Campos Alves. Não sei se é assim que se diz, mas... Duarte Rogério Matos Ventura Pacheco. Edith Fátima Santos Marreiros Estrela. Ainda não, é a seguir. Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira. Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues. Eduardo Miguel Sabino Guedes Barroco de Melo. Elza Maria Henriques Deus Pais. Emílio Guerreiro. Eurídice Maria de Souza Pereira. Fabiola da Cruz Neto Cardoso. Fátima Carla Dias Antunes Borges. Fernando de Carvalho Ruas. Fernando José dos Santos Anastácio. Fernando Miguel Catarino José. Fernando Mimoso Negrão. Fernando Paulo Ferreira. Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro. Filipe Alexandre Pardal Pacheco. Firmino José Rodrigues Marques. Francisco José de Almeida Lopes. Francisco José Ferreira da Rocha. Helga Alexandra Freire Correia. Hugo Alexandre Polido Pires. Hugo Daniel Alves Martins de Carvalho. Hugo Daniel Matos de Oliveira. Hugo Miguel Carvalheiro dos Santos Costa.
Hugo Miguel Costa Carvalho. Hugo Miguel de Sousa Carneiro. Hugo Patrício Martinho de Oliveira. Isabel Cristina Rua Pires. Isabel de Lima Maier Alves Moreira. Isabel Maria Duarte de Almeida Rodrigues. Isabel Maria Lopes. Isabel Maria Meireles Teixeira. Isabel Sofia Alves Andrade. Isaura Maria Elias Crisóstomo Bernardino Moraes. Jamila Bárbara Madeira e Madeira. Jerónimo Carvalho de Sousa. Joacine Elisés Catar Tavares Moreira. Joana Fernanda Ferreira Lima. Joana Isabel Martins Rigueiro de Sá Pereira. Joana Morgadinho Bento. Joana Rodrigues Mortágua. João Eduardo Dias Madeira Gouveia. João Fernando Brum de Azevedo e Castro. João Fernando Coutrinho de Figueiredo. João Guilherme Ramos Rosa de Oliveira. João Manuel Duarte Vasconcelos. João Manuel Gomes Marques. João Manuel Ildefonso Dias. João Manuel Moura Rodrigues. João Miguel Massarico Nicolau. João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo. João Paulo Pedrosa. João Paulo Correia. João Rodrigo Pinho de Almeida. Joaquim Barroso de Almeida Barreto. Jorge Duarte Gonçalves da Costa. Jorge Lacão Costa.
Jorge Manuel do Nascimento Botelho, Jorge Manuel Nogueiro Gomes, Jorge Paulo da Silva Oliveira, Jorge Salgueiro Mendes, José Borges de Araújo Moura Soeiro, José Carlos Ribeiro Barbosa, José de Almeida Cesário, José Joaquim Cancela Moura, José Luís Teixeira Ferreira, José Manuel Marques da Silva Pureza, José Manuel Santos de Magalhães, José Manuel Vaz Carpinteira, José Maria Barbosa Cardoso, repito, José Cardoso, okay. José Maria Lopes Silvano, José Rui Alves Duarte Cruz, Lara Martinho, Lina Maria Cardoso Lopes, Lúcia Fernanda Ferreira Araújo Silva, Luís David Trindade Moreira Testa, Luís Manuel Moraes Leite Ramos, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes, Luís Miguel da Graça Nunes, Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, Luís Valentim Pereira Monteiro, Luís Monteiro, vem ali, Manuel António dos Santos Afonso, Mara Lúcia Lagriminha Coelho, Márcia Isabel Duarte Passos Rezende, Marcos da Cunha e Lorena Perestrelo de Vasconcelos, Maria Alexandra Nogueira Vieira, Maria Antônia Moreno Areia de Almeida Santos, Maria Clara Gonçalves Marques Mendes, Maria Constança Dias Urbano de Souza, Maria Cristina Pacheco Rodrigues, Maria da Graça da Mota Silva Reis, Maria da Luz Gameiro Beja Ferreira Rosinha, Maria da Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça, Maria do Rosário Gamboa Lopes de Carvalho, Maria Emília e Sousa Cerqueira, Maria Fernanda Pardaleiro Velez, vem agora.
Ora. Maria Gabriela da Cunha Batista Rodrigues da Fonseca. Maria Germana de Sousa Rocha. Maria Hortense Nunes Martins. Maria Joaquina Batista Quintãs de Matos. Maria Manuel de Almeida Rola. Mariana da Conceição Pereira da Silva. Mariana Rodrigues Mortágua. Marina Sola Gonçalves. Mário Sérgio Quaresma Gonçalves Marques. Marta Luísa de Freitas. Miguel de Oliveira Pires da Costa Matos. Moisés Salvador Coelho Ferreira. Mónica Cláudia de Castro Quintela. Nelson Ricardo Esteves Peralta. Norberto António Lopes Patinho. Nuno André Araújo dos Santos Reis e Sá. Nuno André Maia das Neves. Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida. Nuno Miguel Oliveira de Carvalho. Nuno Miguel Ribeiro Coelho. Ofélia Isabel Andrés da Conceição Ramos. Olavo Balona Gouveia Câmara. Olga Cristina Fino Silvestre. Palmira Maciel Fernandes da Costa. Paula Alexandra Sobral Guerreiro Santos Barbosa. Paula Inês Alves de Sousa Real. Paulo Alexandre de Carvalho Pisco. Paulo Alexandre de Sousa Neves. Paulo Alexandre Luís Botelho Muniz. Paulo César Rios de Oliveira. Paulo Jorge Carvalho Leitão. Paulo Porto Fernandes. Pedro Artur Guedes Coimbra. Pedro Augusto Cunha Pinto. Pedro Carlos da Silva Bacelar de Vasconcelos. Pedro Felipe dos Santos Alves. Pedro Felipe Gomes Soares. Pedro Felipe Delgado Simões Alves. Pedro Manuel Valente de Sousa. Pedro Miguel de Sousa Martinho Segonho.
Pedro Nuno Pereira Neto Rodrigues, Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo, Porfírio Simões de Carvalho e Silva, Raquel de Fátima Cardoso Ferreira, Raul Miguel de Castro, Ricardo Augustus Batista Leite, Ricardo Jorge Colasso Leão, Ricardo Miguel Furtado Pinheiro, Ricardo Silva Vicente, Rita Mafalda Borges Madeira, Romualda Maria da Conceição Martins Nunes Fernandes, Rui Celestino dos Santos Cristina, Rui Fernando da Silva Rio, Rui Manuel Ferreira da Silva, Sandra Cristina de Sequeiros Pereira, Sandra Pereira, vem ali, Sandra Mestre da Cunha, Sara Martins Marques dos Santos Madruga da Costa, Sérgio Paulo Mendes de Sousa Pinto, Sofia Helena Correia Fernandes de Sousa Matos, Sónia Hermelina Matos da Silva Fertozinhos, Susana Alexandra Lopes Correia, Susana de Fátima Carvalho Amadora, Telma Cristina Felizardo Guerreiro, Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia, Tiago Barbosa Ribeiro, Tiago Estevão Martins, e Vera Lúcia Raimundo Brás dos Santos. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, senhores secretários, Sra. Sofia Araújo e Eduardo Pacheco. Chegamos, assim, ao fim desta Assembleia Eleitoral e vamos fazer uma interrupção de 15 minutos, enquanto os senhores secretários da mesa escrutinarão o resultado. Está, pois, interrompida a sessão por 15 minutos. Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Peço o favor de se sentar. O senhor secretário Eduardo Pacheco vai dar conta da ata do escrutínio a que procedeu, juntamente com a senhora secretária. Muito obrigado, Sr. Sofia Araújo, Presidente. faz favor. Senhoras e senhores deputados, votaram os 230 senhores deputados. O candidato proposto, como sabemos, é o deputado Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues. Votos sim, 178. Votos brancos, 44. Votos nulos, 8. Nos termos legais aplicáveis e face ao resultado obtido, declara-se eleito para Presidente da Assembleia da República o candidato Eduardo Ferro Rodrigues. Senhoras e senhores deputados, constitui para mim um motivo de maior honra ter sido hoje reeleito Presidente da Assembleia da República. Agradeço a vossa confiança renovada e multiplicada e retribuo procurando continuar a ser, todos os dias, o Presidente de todas e de todos os deputados. Sou o terceiro Presidente da Assembleia da República a ser reconduzido nestas funções que tanto me responsabilizam e orgulham. Espero continuar a aprender com os exemplos dos dois anteriores, o nosso saudoso António de Almeida Santos, que infelizmente nos deixou nesta legislatura, e também o Presidente Jaime Gama. Quero continuar a ter com os titulares de outros órgãos de soberania, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidentes de tribunais superiores, exemplares relações institucionais e pessoais, sempre defendendo a autonomia e os poderes constitucionais da Assembleia da República, nunca esquecendo que nesta Casa da Democracia representamos todos os cidadãos portugueses. No passado dia 6 de outubro, os portugueses valorizaram de forma muito clara a centralidade que o Parlamento adquiriu no sistema de governo português ao longo da passada legislatura. Novos poderes trazem sempre novas responsabilidades, já sabemos. Temos hoje 10 partidos representados na Assembleia da República e, havendo um reforço do partido do governo, não há uma maioria absoluta de um só partido. Os portugueses não quiseram maiorias absolutas, do meu ponto de vista, porque perceberam na legislatura anterior que elas não são a única via para a estabilidade política e querem continuar a acreditar que assim é. Todos terão de estar à altura das suas responsabilidades e do mandato que os portugueses lhe conferiram. Ninguém se deve pôr de fora da cultura de diálogo, seja para a aprovação das leis, seja na discussão dos desafios estratégicos que Portugal enfrenta. É essa atitude de abertura que os portugueses esperam do Governo e dos partidos representados na Assembleia da República. Uma cultura de diálogo estratégico e de lealdade institucional, que caminha de mãos dadas com a cultura do escrutínio da ação executiva, essencial ao funcionamento da democracia. Em democracia é tão importante estar no Governo como na oposição, e a ação governativa será tanto melhor quanto melhor for o trabalho de escrutínio e alternativa das oposições. O pior que podia acontecer à democracia portuguesa era ver esse trabalho de escrutínio próprio das oposições parlamentares ser exercido por poderes fácticos ou inorgânicos, dos quais nunca virá nenhuma alternativa política e nenhum benefício democrático. Senhoras e senhores deputados, esta atitude de responsabilidade é exigida pela própria conjuntura internacional.
Não vivemos isolados. Portugal é uma sociedade aberta ao mundo. Teremos de fazer o nosso trabalho de casa para enfrentarmos os riscos económicos e sociais das guerras comerciais, do abrandamento económico dos nossos parceiros ou do Brexit. Será num contexto certamente difícil que Portugal irá exercer no primeiro semestre de 2021 a presidência da União Europeia. A União Europeia funciona demasiadas vezes como bode expiatório de insuficiências e opções nacionais. Olhemos sem dúvida para aquilo que importa mudar na Europa. À cabeça diria que a concretização do pilar europeu dos direitos sociais deve ser cada vez mais uma prioridade, porque a tolerância com o aumento das desigualdades sociais está próxima do zero. Mas olhemos também para o contributo que a União Europeia tem dado para a paz e o desenvolvimento do nosso continente. Apesar das insuficiências, dos sinais de angústia social, de insegurança económica e de instabilidade política, continua a ser a Europa uma referência para o mundo em matéria de Estado Social e, em geral, ao nível dos direitos, liberdades e garantias. Mas não podemos esquecer, por outro lado, as incapacidades e insuficiência, as mortes no Mediterrâneo ou em caminhões assassinos. Li no outro dia uma observação de Timothy Garton Ash que me parece muito certeira e oportuna. Não pensemos apenas naquilo que a União Europeia nos pode dar, pensemos também naquilo que podemos dar à União Europeia. E o que podemos dar são contributos para a mudança. Sobretudo, pensemos em como fazer evoluir a União para uma Europa de humanismo, de tolerância, de solidariedade. Senhoras e senhores deputados, no ano seguinte ao da presidência da União Europeia, assinalaremos os 200 anos da aprovação da Constituição de 1822, um marco no desenvolvimento dos direitos cívicos e políticos em Portugal, que ainda hoje somos devedores. Nesse ano também a democracia portuguesa fará 48 anos. Depois de 48 anos de má memória, teremos então 48 anos de boas memórias essas que não deixaremos de reavivar. Boas memórias, mas insuficiências políticas, económicas, sociais, ambientais, culturais. Há muito a fazer em Portugal e esta Casa da Democracia terá aí um papel muito relevante. Valorizar a memória histórica é um exercício que não nos podemos dar ao luxo de abdicar, virados para o futuro, mas aprendendo sempre com o passado. Recordemos as palavras sábias do antigo Presidente da República Federal da Alemanha, Richard von Weizsäcker: a história mostra-nos do que somos capazes e não devemos pensar que somos hoje diferentes e melhores. Por isso, dizia eu, a memória histórica deve permanecer como a linha orientadora da nossa atitude no presente e da forma como vamos resolver os nossos problemas no futuro, reafirmando valores e reconhecendo aqueles que em momentos difíceis os protagonizaram. Senhoras e senhores deputados, entre os problemas que temos de resolver no presente e no futuro, há um que emerge de forma incontornável: a questão climática. Há hoje um grande consenso na sociedade portuguesa em torno da urgência do combate às alterações climáticas. Permitam-me só mais uma citação, porque nunca como hoje a célebre frase de Albert Camus foi tão verdadeira: cada geração sente-se condenada a refazer o mundo. No entanto, a minha geração sabe que não irá refazer o mundo. A sua tarefa é, porventura, ainda maior, consiste em impedir que o mundo se desfaça. É disso que falamos, quando falamos da ameaça climática. Falamos de uma ameaça existencial. Não se trata aqui de um assunto de orgânica governamental, meramente. É uma causa que a todos diz respeito e para o qual todos estamos convocados. E também aqui a Assembleia da República terá uma palavra a dizer, no plano legislativo, naturalmente, mas também na mobilização da sociedade portuguesa para este que é, sem dúvida, o grande desafio do nosso tempo. Oportunamente, levarei à apreciação da Conferência de Líderes e, em diálogo com a Comissão Parlamentar competente, um programa de iniciativas sobre este tema para toda a legislatura. Senhoras e senhores deputados, cabe-nos a nós, deputados, fazer progredir a democracia. O nosso respeito pela democracia é parte fundamental do respeito que temos por nós mesmos. Respeitar a Constituição, as leis e o regimento da Assembleia da República são imperativos de todos nós. Vamos continuar a contribuir para a evolução do Parlamento. E aqui queria deixar um agradecimento muito grande ao Vice-Presidente Santo Jorge Lacão no papel importante que desempenhou na legislatura que agora acaba.
Termino saudando todos os presentes, convidados, jornalistas, funcionários parlamentares, fazendo votos para que estes sejam 4 anos de realização pessoal e profissional. Às senhoras e aos senhores deputados que aqui chegam pela primeira vez, digo, sejam bem-vindos. Àquelas e àqueles que foram de novo eleitos, digo, sejam bem regressados. Como titulares de um órgão de soberania, como representantes da vontade popular, só posso desejar a todos os maiores sucessos e as maiores felicidades. O sucesso desta legislatura será certamente o sucesso da democracia, o sucesso de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado. Tem a palavra para uma intervenção a senhora deputada Ana Catarina Mendes. Vamos passar à fase de intervenções dos grupos parlamentares. Senhora deputada Ana Catarina Mendes, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as primeiras palavras, Sr. Presidente, são para o Sr. Presidente Eduardo Ferro Rodrigues, pela sua reeleição, mas queria aqui sublinhar a expressiva votação que teve, que demonstra bem aquilo que foi o exercício do seu anterior mandato, no respeito por esta Casa, no respeito pelas instituições democráticas, de um percurso que todos nós reconhecemos de elevado mérito, sempre na defesa da liberdade e da democracia, e é isso que lhe confere o estatuto também de ser o Presidente da Assembleia da República, o Presidente de todos nós, e por isso desejar-lhe, em nome do Partido Socialista, um bom mandato no seu exercício da presidência. Quero também dizer-lhe que nos orgulha muito que seja o Presidente desta Assembleia da República e que, por isso mesmo, é uma honra para os socialistas que presida a este Parlamento. Quero, em segundo lugar, senhoras e senhores deputados, deixar mais uma vez uma palavra de agradecimento a todos os eleitores que em nós todos confiaram, que confiaram nos 230 deputados, mas que nos dão a responsabilidade do mandato que temos para exercer, numa altura de enormes desafios que enfrenta o mundo e que enfrenta a nossa sociedade, e por isso saúdo os 230 deputados de cada uma das bancadas para lhes desejar também um bom trabalho e que esse trabalho continue a ser o trabalho em nome da democracia, com o diálogo que é necessário, com o respeito pelas instituições democráticas. E por isso mesmo quero, neste momento, deixar uma palavra de apreço e de agradecimento pelos deputados que hoje cessam funções, em particular os deputados desta bancada, o deputado que liderou esta bancada, Carlos César, a quem quero aqui prestar o reconhecimento do grande trabalho que foi feito numa legislatura difícil como foi a legislatura anterior. Mas, senhoras e senhores deputados, o Parlamento é a casa-mãe da democracia e tem felizmente vindo a ganhar nos últimos anos mais importância. Todos os que aqui se sentam têm um mandato popular para honrar, mesmo os que assumidamente dão pouco valor à função de deputado, ou os que aqui venham com a intenção expressa de desvalorizar, cabe-nos a todos nós, todos os dias, defender a democracia e defender o papel dos deputados. Tenho orgulho em que os deputados socialistas, os muitos que já por aqui passaram, mas neste grupo parlamentar que aqui se senta hoje, em todos eles que aqui têm e iniciam esta legislatura, que respeitam o papel para o qual foram eleitos, que respeitam esta instituição e que respeitam a função de representar aqueles que em nós confiaram. A diferença, aquilo que é importante aqui, é que esta Assembleia da República continue, como sempre fez, a defender o respeito pelas instituições enquanto centro de discussão política, que saibamos todos continuar a defender a Assembleia da República como sede imprescindível da democracia e a voz de quem em nós confiou. A todos desejo um bom mandato.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Fernando Negrão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, hoje é dia de festa. E é dia de festa da democracia. E é dia de festa da democracia porque estamos a celebrar a tomada de posse e a renovação da Assembleia da República por voto direto dos portugueses. Estamos a celebrar eleições livres. Estamos a celebrar mudança significativa dos deputados que constituem esta Assembleia. Estamos a celebrar a entrada de novos partidos políticos na Assembleia da República. No fundo, Sr. Presidente, estamos a celebrar a democracia. E isso é muito importante. Essa democracia, essa pedagogia é fundamental fazer-se e fazer-se todos os dias. Porque todos os dias corremos o risco de perder democracia. E por isso é nossa obrigação, todos os dias, lutar por mais liberdade e por mais democracia. Sr. Presidente, as nossas felicitações pela sua eleição e estamos seguros que com independência, isenção e equidistância nos garantirá os trabalhos, o decorrer dos trabalhos nesta Casa, que é a Assembleia da República. Sr. Presidente, mais uma vez, o nosso desejo de muitas felicidades e conte com a nossa posição sempre frontal e leal de afirmação das nossas convicções. Parabéns, Sr. Presidente, e as maiores felicidades. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudá-lo no momento da sua reeleição e com certeza que esse reconhecimento se prende com aquilo que garantiu o seu mandato na legislatura anterior. Foi a isenção perante a condução dos trabalhos parlamentares e uma garantia de respeito pelos valores fundamentais da República. Eu creio que é isso que se exige a um Presidente da Assembleia da República e é por isso que o cumprimento neste momento a sua reeleição. Uma nota também para todos os deputados e deputadas, novas e novos eleitos, reeleitos neste mandato. Todos temos a consciência do que nos é exigido. E queria deixar, em nome da bancada do Bloco de Esquerda, aqui a firme convicção que não faltaremos a nenhuma das chamadas importantes que o nosso país, que olha para nós com esperança, nos lança. Sabemos como na legislatura anterior conseguimos abrir janelas que se diziam fechadas para a escolha democrática e salvamos a nossa democracia, o nosso país, das garras da austeridade. Aquilo que era impossível, aquilo que era inevitável, mostrou-se como claramente insuficiente numa democracia e o povo disse que queria mais. E o povo, como é sábio, conseguiu mesmo mais. Da parte do Bloco de Esquerda sabemos como foi dura cada uma das semanas, cada uma das medidas, cada uma dessas conquistas, mas sabemos como elas valeram a pena. E neste novo mandato, eu creio que o desafio de todas e de todos para esta legislatura é a resposta a uma simples pergunta. Qual é o desígnio para os próximos 4 anos? E eu creio que a nossa resposta é mais simples e mais direta. Nós respondemos sim ao desafio do aprofundamento da recuperação de rendimentos e de direitos que foi iniciado na anterior legislatura. Nós respondemos sim que é possível ter um país onde as novas gerações têm trabalho com direitos, com dignidade e com salários justos. Dizemos sim que é possível ter um país onde os serviços públicos não estão sempre reféns de metas de déficits de Bruxelas. E por isso respondemos sim. Àqueles que acreditam que iniciamos um novo caminho em 2015, sim, cá estamos para o continuar. E permita-me concluir assim, Sr. Presidente, na resposta a esta pergunta que todas e todos nós nos definiremos perante o novo mandato, perante quem nos elegeu. Se queremos dar passos para continuar na construção de um país que, de facto, é melhor do que aquilo que nos diziam que era possível, ou se a última legislatura foi um mero parênteses numa política e numa ideia de país que falha sempre ao seu povo. Da parte do Bloco de Esquerda, Sr. Presidente, tem aqui 19 deputados e deputadas, homens e mulheres de causas,
que sabem quem estão aqui a representar e que nunca se enganarão em nenhum momento desta legislatura. Disse. Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Assembleia da República, queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, felicitá-lo pela sua reeleição e fazer votos de que cumpra plenamente a missão em que foi investido de cumprir e fazer cumprir a Constituição, as leis e o regimento da Assembleia da República. Como de resto também já referiu na sua intervenção, sabemos que as condições em que exercerá o seu segundo mandato como Presidente da Assembleia da República, sendo substancialmente diferentes daquelas em que exerceu o primeiro mandato, não serão menos exigentes do ponto de vista da necessidade de assegurar que a Assembleia da República dê expressão concreta à defesa do regime democrático, à defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, à defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo português, direitos e valores conquistados com a Revolução de Abril e consagrados na nossa Constituição. Também sabemos que esses objetivos dependem mais das decisões políticas que em concreto sejam tomadas pela Assembleia da República e não tanto por aquilo que será o exercício concreto das competências e das responsabilidades do Presidente da Assembleia da República, mas sabemos também que as suas responsabilidades são decisivas para que esses objetivos sejam alcançados. Da parte do Grupo Parlamentar do PCP, consideramos e temos a convicção firme de que o objetivo que está colocado como mais imediato é o de defender aquilo que foi conquistado nos últimos anos, de aprofundar esse caminho e de levar mais longe essas medidas que foram tomadas, com a perspectiva que temos e com a convicção que temos que é necessário garantir condições para a concretização de uma verdadeira política alternativa, patriótica e de esquerda, que dê resposta aos problemas de fundo do país. Da parte do PCP e do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Presidente da Assembleia da República, continuará a contar com o nosso melhor contributo para esses objetivos, continuará a contar com o nosso contributo para o bom funcionamento e a dignificação das instituições políticas, sabendo que nas divergências e nas convergências continuará a ter da parte do Grupo Parlamentar do PCP a mesma frontalidade, a mesma honestidade e a mesma disposição de cooperação para que esses objetivos sejam alcançados, tal como contou com eles no passado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria começar nesta primeira intervenção por cumprimentar todos os senhores deputados que foram eleitos. Se aqui estamos é porque todos e cada um de nós foi eleito pelos portugueses e o meu primeiro sinal de respeito e o meu primeiro cumprimento é para eles através dos seus representantes. Em segundo lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República pela sua eleição. O Sr. Presidente sabe que do CDS e no anterior mandato teve disso provas sempre, quer nos momentos de concordância, quer nos momentos de divergência que existiram a quando da sua eleição e a quando do exercício do seu mandato, sempre teve da nossa parte, nessas divergências e nessas críticas, absoluta frontalidade. Sabe que continua a contar com essa frontalidade e sabe também que continua a contar com a lealdade do CDS nos procedimentos e no institucionalismo que sempre caracterizou o CDS. Gostava também de lhe dizer, Sr. Presidente, que ouvi bem as suas palavras. O Sr. Presidente disse, e muito bem, que o Presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura do Estado português, é o Presidente de todos os deputados. E o que eu gostava de lhe pedir, Sr. Presidente, é que se lembre dessas palavras em todo e cada dia que presidir essa sessão. E de cada vez que o fizer de forma autónoma e imparcial, pode estar certo que o CDS lhe corresponderá, considerando também o nosso Presidente. Era esta lealdade em relação à função que lhe queria transmitir. E gostava também, porque eu creio que este seria mais um momento dos discursos, eu diria, mais imparciais também, mas já que vários grupos parlamentares o fizeram, eu gostava também, em nome do CDS, dizer que também aqui estamos porque sabemos e porque acreditamos num Portugal pelo qual vale a pena lutar. E certamente o CDS, independentemente
do número de deputados que tenha no seu grupo parlamentar, certamente que saberá bater-se pelas suas ideias. E estamos aqui porque acreditamos no trabalho, no mérito e no esforço. E sim, queremos lutar contra um Estado e uma carga fiscal que cada vez mais se apropria desse trabalho e desse esforço. Estamos aqui porque sabemos que o Estado tem que sair da frente nos momentos em que não é preciso e que atrapalha. Mas sabemos também que ele tem que ser forte, existir e atuar nas funções que só ele pode exercer. E por isso mesmo lutaremos por um país em que a justiça funciona a tempo e horas e por uma atividade política mais transparente, como aliás já fizemos no que toca à regulamentação do lobby e ao financiamento dos partidos, só para lembrar duas matérias. E por último, porque sabemos também que a sociedade e o coletivo têm que ter uma palavra a dizer, a proteger aqueles que mais precisam, os mais fracos e os mais desfavorecidos. E certamente que a democracia cristã não os esquecerá. E eu, por último, terminava dizendo aos senhores deputados que faço votos para que muitas vezes vamos divergir, é normal, é natural, é expectável e é bom que assim aconteça, mas eu faço votos para que nos lembremos sempre nessas divergências e nesses debates, que eu tenho a certeza serão muito acalorados, que nos lembremos sempre que todos fomos eleitos pelos portugueses. E o respeito com que nos tratarmos uns aos outros significa também o respeito que temos pelo nosso país e pelo nosso povo. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de começar, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, por saudar o Sr. Presidente pelo mandato que agora inicia, mas também pelo trabalho que fez na passada legislatura, em que soube dignificar o Parlamento e o cargo de Presidente da Assembleia da República, num tempo complexo e numa legislatura muito exigente. Confiamos, por isso, Sr. Presidente, na sua competência para cumprir mais um mandato num Parlamento mais plural e desafiante como o que agora se apresenta. Da nossa parte, faremos nesta sala a defesa inabalável das nossas ideias e das nossas consciências. Contará sempre com a nossa cooperação institucional nos respeitos do princípio da lealdade, da cooperação, da frontalidade e da honestidade. Congratulamos também todos os partidos que alcançaram representação parlamentar e saudamos as deputadas e os deputados eleitos, desejando-lhes os maiores sucessos no exercício da mais nobre das missões, que é representar as portuguesas e os portugueses na Assembleia da República. Saudamos também todas as funcionárias e todos os funcionários da Assembleia da República e cumprimentamos os senhores e senhoras jornalistas que trabalham cotidianamente connosco. As dificuldades e os problemas que marcam o dia-a-dia das portuguesas e dos portugueses e os grandes desafios que se apresentam no século XXI colocam exigências acrescidas a esta Casa da Democracia. São desafios particularmente nas decisões e que seremos chamados a tomar relativamente às respostas necessárias para que estes problemas possam ser ultrapassados. Apesar dos resultados eleitorais que obtivemos e termos uma maior pluralidade na Assembleia da República, não podemos deixar de lamentar a taxa de abstenção que foi verificada e que será sempre uma derrota para a democracia. O combate à abstenção deverá ser um compromisso sério desta legislatura e um compromisso que seja acompanhado de ferramentas e de medidas concretas que contribuam para percebermos porque é que as pessoas não estão a votar e a participar na vida pública. Devemos pensar na forma em que podemos reaproximar a participação ativa de todos e de todas na vida democrática. É neste hemiciclo que a vontade soberana expressa pelo voto de todas e todos os portugueses se encontra representada na composição das bancadas dos diferentes partidos políticos. Da parte do Grupo Parlamentar do PAN, contando com uma representação parlamentar agora reforçada, aumentaremos o contributo para garantir mais direitos a todos e a todos que vivem em Portugal e aos que hão de chegar. Comprometemos-nos a ser um farol na luta contra a pobreza e as desigualdades sociais. Cá estaremos com orgulho reforçado para dar voz a quem não a tem. E seremos também impulsionadores e parceiros na construção de compromissos e de equilíbrios sempre decisivos para sustentar os grandes avanços do nosso país, seja no campo ético, na economia, na justiça, na ação climática ou na forma como nos relacionamos com os outros seres e com o planeta. Reiterando a saudação ao Sr. Presidente pela sua eleição, queria desejar a todas e a todos os senhores deputados os votos de um bom trabalho neste próximo mandato. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. E para terminar, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar dos Verdes. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Neste início da nova legislatura, no arranque desta legislatura, queria apenas deixar duas notas muito curtas. A primeira para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologistas Verdes, saudar todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados
que tomaram posse na sequência das eleições do passado dia 6 de outubro, que eram eleições legislativas exatamente com o propósito e com o objeto de eleger 230 deputados à Assembleia da República, e umas eleições onde ficou claro que os portugueses têm bem a noção daquilo que representa ou daquilo que representam as maiorias absolutas. E, portanto, saúdo todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados que tomam posse, seja pela primeira vez, sejam aqueles que transitam da anterior legislatura para a legislatura atual, mas também aqueles que regressaram ao convívio das lides parlamentares, esperando agora que uns e outros, todos, possamos contribuir para dar resposta aos problemas do país, às preocupações e às aspirações dos portugueses, que todos juntos, uns e outros, possamos contribuir para que o nosso país seja mais justo do ponto de vista social, que seja mais equilibrado do ponto de vista ambiental e, sobretudo, aqui importa sublinhar a necessidade que há de combater as alterações climáticas ou a ameaça que isso representa, e queria desde já sublinhar aqui o anúncio feito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República nas iniciativas que prevê no combate às alterações climáticas. A segunda, uma palavra ainda para aqueles deputados que cessaram agora funções, e em particular da minha bancada refiro-me naturalmente à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, que foi uma voz incansável durante anos e anos na defesa dos valores ambientais, na defesa dos nossos recursos, na defesa do desenvolvimento sustentável. A segunda nota, Sr. Presidente, para lhe dirigir um cumprimento especial em nome também do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, e um cumprimento especial pela sua reeleição, desejando-lhe os maiores êxitos e sucessos no desempenho de tão exigente cargo. Nós estamos certos que o Sr. Presidente da Assembleia da República continuará a manter o sentido de responsabilidade e também a imparcialidade e a isenção na condução dos trabalhos que nos habituou na anterior legislatura, e dizer, por fim, Sr. Presidente, que pode contar com os Verdes para procurarmos credibilizar a vida democrática e para procurarmos dignificar o trabalho e a atividade deste órgão tão importante para essa democracia que é a Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as palavras de todos, um estímulo e uma grande responsabilidade. Os trabalhos que se vão seguir consistem na eleição dos restantes membros da mesa e do Conselho de Administração. Vão estar disponíveis urnas na sala Dona Maria e depois do encerramento da sessão ainda se manterão disponíveis durante meia hora, o tempo suficiente para poderem exercer o vosso direito de voto. E após o escrutínio, os senhores deputados secretários anunciarão publicamente os resultados, mas não é necessário voltarmos a reunir hoje em sessão plenária. Depois da conferência de líderes, durante 5 minutos, reuniremos rapidamente depois das votações, reuniremos durante 5 minutos uma conferência de líderes apenas para nos debruçarmos sobre o debate do programa do Governo, em que dias é que o Governo propõe esse debate. E, portanto, até já e continuação de um bom trabalho. Muito obrigado a todos.